Com certeza você já usou um termômetro para medir a sua temperatura, pelo menos para ver se estava com febre ou não. Mas sabia que ele pode ser graduado em diferentes escalas? Nossa, até o termômetro é formado hoje em dia? Não, Thomas, não é graduado no sentido de fazer uma graduação. Eu tô falando de graduado no sentido do termômetro ser dividido em unidades de medida. As unidades de medidas mais usadas para medir a temperatura são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Se você quiser saber mais sobre elas, já se inscreve no canal e ativa o sininho e bora pro vídeo! Começou o Minuto Exatas, eu sou Thiago Tolvi, o vídeo de hoje é sobre as escalas termométricas. Esse vídeo é da playlist Termometria, então se quiser ver em sequência, clica aqui no card. E vamos começar justamente por ela, a escala que estamos mais acostumados aqui no Brasil, a escala Celsius. Mas não só aqui no Brasil. A escala Celsius é usada como padrão para medir a temperatura em quase todos os países do mundo e é representado por grau C. Ela foi proposta lá no século XVIII pelo sueco Anders Celsius. Olha só, ele tem o mesmo nome que a escala, que coincidência. Muito pelo contrário, meu amigo de pano. A escala é que tem o nome desse cidadão aí. Essa é a vantagem de inventar ou descobrir alguma coisa. Você pode pôr o seu nome, ou um nome nada a ver, como XH-A12. Mas aqui não é canal de polêmica e nem de paternidade. Aqui é canal de ciência, coisa séria. E voltando para a escala Celsius, a gente tem que ela foi baseada em duas temperaturas que você precisa conhecer. A temperatura de fusão e de ebulição da água. Se você não conhece a temperatura de fusão da água, é aquela que a água começa a congelar, que é o 0 graus Celsius. Já a temperatura de ebulição é a temperatura que a água começa a evaporar, que são os 100 graus Celsius. Ah, e é essa temperatura só sobre 1 atm, ou 1 atmosfera, que só é encontrada no nível do mar. Então se você mora em uma cidade praieira, aí sim você pode dizer que a água congela a 0 graus Celsius e ferve a 100 graus Celsius. Agora, se você mora acima ou abaixo do nível do mar, essas temperaturas vão sofrer uma pequena variação, mas é bem pouca mesmo. Mas então, Anders Celsius desenvolveu sua escala e seu termômetro baseado nessas duas temperaturas específicas, o 0 e o 100 graus Celsius. Então as marcações dessas duas temperaturas ele dividiu em 100 partes iguais, onde cada marcação corresponde a 1 grau Celsius. E assim podemos registrar algumas temperaturas, como a temperatura ambiente, que hoje está marcando por volta dos 25 graus Celsius. E essas marcações continuam para cima do 100 e para baixo do 0 graus Celsius. E assim podemos fazer medidas negativas, como por exemplo em um freezer. Isso só se não desligar o freezer à noite. Ou temperaturas acima dos 100 graus Celsius, como o óleo fervendo que você usa aí para fritar sua batatinha. Agora, deixando a escala Celsius de lado, vamos falar sobre a escala Fahrenheit. Fahrenheit? Não, Thomas, Fahrenheit. Fahrenheit? Não, Fahrenheit. 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 Não, é isso, é Fahrenheit, tá certo. E adivinha só, essa escala foi desenvolvida pelo cientista alemão Daniel Fahrenheit. Fahrenheit? Chega, acabou. Acabou, Thomas. Chega. Fahrenheit. Thomas. Acabou. Agora, voltando aqui pro Danielzinho, ele não pegou direto o ponto de fusão e de ebulição da água, é isso, pronto, acabou, tá aqui meu termômetro, usa aí. Foi um pouquinho mais complicado do que isso. Porque na realidade ninguém sabe com toda certeza como Fahrenheit chegou aos seus valores de sua escala. Mas uma das versões mais citadas nos livros didáticos fala que o cientista Fahrenheit usou uma mistura congelante de água, gelo e sal de amônio. E falou que a temperatura de toda essa mistura seria o 0 graus Fahrenheit. Já um outro ponto que ele conseguiu estabelecer foi a temperatura de 96 graus para o sangue dentro do corpo humano, criando assim o seu termômetro e a escala que hoje conhecemos como escala Fahrenheit. Então, se compararmos os dois termômetros, um na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit, vamos ter que o 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit. E o 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. Mas mesmo tendo valores numéricos diferentes, eles são a mesma temperatura, assim como o tempo. Eu posso falar 1h30 ou 90 minutos. É a mesma quantidade de tempo, só que em unidades diferentes. Então, os 0 graus Celsius e 32 graus Fahrenheit são a mesma temperatura, só que em unidades diferentes. Mas se ela tem uns números tão estranhos, por que alguns países ainda usam ela? Raciocina comigo, Thomas. Imagina países frios, mas não tô falando de frio que nem Curitiba, tô falando de frio de verdade, com menos 10 ou menos 15 graus Celsius. Se a gente usar a escala Fahrenheit, vamos ter quase sempre valores positivos para as temperaturas desses ambientes.
O que não acontece na escala Celsius, porque o 0 graus Fahrenheit é o mesmo que menos 17,78 graus Celsius, o que já é bem frio. E isso torna a leitura mais fácil de se interpretar, segundo os próprios moradores dessas regiões. Outro ponto importante é a respeito da febre. Na escala Celsius, a gente vai se medicar quando nossa temperatura corporal chega por volta dos 37, 38 graus Celsius, mas ninguém nunca tem muita certeza. Já nos países que usam a escala Fahrenheit, eles sabem que vai ter que se medicar exatamente quando a temperatura indicar 100 graus Fahrenheit, que equivale a 37,78 graus Celsius. Nessas regiões é até muito comum se ouvir coisas do tipo: a temperatura já atingiu 3 dígitos, hora de tomar um remédio. Esses foram só 2 exemplos de muitos outros da utilização de termômetros graduado na escala Fahrenheit. Então é isso aí, se você quiser saber mais sobre as escalas termométricas, temos um vídeo sobre a escala Kelvin e o zero absoluto. Se você quiser ver, clica aqui no card. Essa foi a aula de hoje, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fahrenheit.